Boa noite. Vamos tentar entrar ao vivo entrando. Vamos rezar para que essa conexão permaneça. Geralmente eu perco a conexão. Vou dar um tempo aí para o Instagram avisar as pessoas que eu tenho. No meu Instagram, quem tiver aí, mande coração, pega o aviãozinho, manda o aviãozinho para as pessoas. Eu vou falar sobre conversão, sobre a minha conversão. Por que eu irei falar? Enquanto isso eu vou falando por que eu vou falar sobre isso. Porque essas semanas, né, desde quando começou a quaresma, muitas pessoas eu tenho postado bastante coisa relacionada à prática religiosa, né? Eu sou católica, tenho postado que eu estou indo à missa todos os dias, 40 dias na quaresma, que eu tenho rezado o terço, né? Que eu tenho lido títulos com cunho espiritual, comecei a catequese e eu tenho compartilhado tudo isso aqui no meu Instagram, e algumas pessoas me mandaram mensagem me perguntando como é que foi tudo isso, como se deu tudo isso, como eu comecei, quais foram, por onde tudo começou. E aí eu resolvi fazer uma live, porque falar pelos stories ficaria extenso demais. Escrever, eu sei que um monte de gente tem preguiça de ler, eu sei que tem preguiça de ler às vezes os stories que eu coloco em texto, mas olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês, leiam, por favor, né? Teve um dia que falaram assim pra mim, ai, mas você escreve muito, eu tenho preguiça de ler. Aí a mesma pessoa comentou assim, mas você faz muito vídeo. Eu falei, olha, gente, você não quer ler, você não quer ouvir? Então, não vai ter jeito de aprender ou você saber de alguma coisa. A pessoa não quer ler, a pessoa não quer escutar, só lamento. Não temos muito o que fazer em relação a isso, vai ficar aí na ignorância, né? Na ignorância que eu digo, sem saber a respeito daquilo que está sendo falado, sem conseguir entender. Enfim, eu resolvi fazer essa live exatamente por isso, para responder, para contar um pouco dessa história, de como foi. E de como se deu a minha conversão, como se dá a minha conversão, não é como se deu, como se dá, como que acontece. E também para esclarecer para as pessoas aqui que tem muita gente que tem dificuldade para ter uma prática espiritual, para ter um contato com alguma religião, uma religião que se sinta bem, uma religião que se identifique, porque às vezes tem vergonha, ou às vezes acha que precisa ser algo totalmente transcendente. Quando na verdade não é prática, é somente fazer, é o começar a fazer. E aí as outras coisas, talvez aquela sensação, aquele sentimento, aquela emoção, aquela coisa que faz você sentir um arrepio, aí vamos dizer, ela se dê depois que você começar de fato a praticar. Mas não existe possibilidade de você começar uma oração ou ir a uma missa ou alguma coisa já, se você não tem uma sensibilidade, se você não entendeu? E não é porque você não sente, e não é porque você não se emociona, ou porque, sei lá, que não te toca de alguma forma física, assim, que você sinta no seu corpo, na sua mente ali, que não significa que aquilo não é pra você, ou que você não deva fazer, ou que você não deva apostar nisso. Então, para esclarecer bem essa parte aí, que as pessoas têm essa dificuldade, ou têm vergonha, ou acham que não é pra ela. Então eu vou falar sobre isso, eu vou contar como foi comigo, como se deu e como se dá, da onde tudo isso começou. E talvez sirva para ajudar alguém a se identificar e entender que não é algo, né, vamos dizer assim, sobrenatural, é mais natural do que se possa imaginar. E deve ser natural, mas a gente precisa naturalizar isso dentro de nós, a gente foi perdendo isso. Bom, vou começar contando como eu comecei as minhas práticas. Eu falo práticas espirituais por quê? Porque foram através dessas práticas, que é rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria, ir a uma missa, ou ir ao grupo de oração, foi assim que começou para mim. Foi exatamente dessa forma. Então, quem tá entrando aí, Tainá, Romildo, Carla, mande aí aviãozinho pro pessoal para ajudar, ou mande coraçãozinho para ajudar as pessoas a saberem que eu estou online aqui e dividindo isso com vocês e tentando ajudá-los de alguma maneira. Bom,
Então vamos lá, sem mais delongas, como diz meu professor, né, da pós-graduação. Em meados de 2013, eu estava passando por uma situação, vou dizer, uma situação amorosa mesmo, né? Eu tava lá, um relacionamento meio estranho, muito louco, e eu tava me sentindo mal, eu não tava bem com aquilo, não estava me sentindo bem, mentalmente eu tava abalada, o negócio não tava bom, né? Então naquele desespero, eu fui buscar, me falaram, olha, tem um grupo de oração para você ir na igreja tal. E aí, falaram assim, vai te ajudar muito. E a gente, quando a gente tá numa situação que a gente não vê saída, que a gente não consegue lidar com aquilo, né? A gente sai, né? A gente fala, não, Deus, verdade, eu preciso de Deus na minha vida, Deus vai me ajudar, então eu vou pro grupo de oração. Bem desse jeito mesmo, eu vou falar bem do jeito que foi, tá, gente? Não vou ficar floreando, falando, não. Enfim, fui para o grupo de oração, era todas as terças-feiras à noite. E eu ia lá, ouvia as pessoas orando junto, era um grupo de oração muito grande, às vezes a gente ficava sentado até no chão, e aquilo, de alguma forma, eu não vou ter, a única lembrança que eu tenho é que eu vou falar pra vocês agora, que foi um pontapé inicial, foi o que aconteceu. Várias vezes eu indo lá, né, e eu falava, e a gente sempre precisa de mais, né, a gente sempre fala, não, mas nossa, mas não tá indo, o negócio não tá funcionando, bom. Enfim, uma hora eu tava lá, não me lembro, não vou esquecer, estava lá de fora da igreja, sentada no chão, né, só ouvindo o que não era padre, eu esqueci quem tava falando lá, não sei, péssima. E ele falou, nunca vou me esquecer, ele falou assim, a oração mais poderosa que o cristão pode fazer, a oração mais poderosa que um cristão pode fazer para sua vida é a oração da missa de domingo. Isso entrou em mim, eu falei, nossa, né? Porque eu tava lá sofrendo, tava com um problema que eu não sabia, né, como resolver. Eu achei que ali, naquele grupo, meus problemas eles são todos resolvidos, né? Aí eu falei assim, olha, então eu preciso dessa oração poderosa. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a frequentar as missas de domingo também. Já que é a oração mais poderosa que o cristão pode fazer. Vou para a missa de domingo. Quando eu não gostava desse negócio de missa de domingo, quando eu era criança, minhas tias me infernizavam para ir. Eu era criança, e elas acordavam a gente cedo para ir na missa de domingo, e faziam um terror na nossa cabeça. Falava que se não fosse na missa ia pecado, ia pro inferno. Olha, gente, aí, lógico, Ariana colérica, para emburrar, né, para provocar, falar, também não vou nesse nenhum lugar. Boa noite, Eunia! Daqui a pouco eu entro nessa live, a gente acaba aqui e vai pra cima. Aí eu vou fazer uma live maravilhosa agora, às 8h30, após a minha, né? Uma seguida da outra, vocês entrem lá. Bom, e aí, por isso quando criança eu não frequentei, não fiz catequese, né? Só fui batizada, porque fui batizada quando criança, bebezinha. E aí, tá bom, eu vi lá no grupo de oração, né? De oração, que a oração mais poderosa que um cristão poderia fazer é a missa de domingo. Eu falei, bom, vou frequentar a missa de domingo, né? Eu preciso tirar essa coisa, tô sofrendo, eu preciso fazer alguma coisa para parar de sofrer. E comecei a frequentar as missas de domingo, todos os domingos, a frequentar o grupo de oração, mas aí eu voltei para a faculdade, eu tinha algumas coisas, e a faculdade era só à noite, e aí eu peguei e parei de ir no grupo de oração porque não dava para ir, então ficou a missa de domingo e comecei a frequentar a missa. Ok, foi assim que começou. Bom, comecei a frequentar a missa, aí todas as noites antes de dormir eu rezava o Pai Nosso e o Ave Maria. Gente, era só o Pai Nosso e uma Ave Maria, nada mais, entendeu? Quando eu acordava, não tinha nenhum ritual para acordava, já tomava café, já ia fazer minhas coisas, porque eu ia trabalhar, porque eu sempre dei aula muito cedo, né? Então eu começava a dar aula às 6 da manhã, então eu tomava café, ia seguir pro meu dia da aula, e assim foi. Esses anos foram se passando, eu continuei frequentando as missas de domingo, né? Continuei estando lá, porém eu não entendia muito, eu fui entendendo muito devagarzinho, muito aos poucos, muito picado o que significava cada partezinha da missa. Eu estava lá, às vezes eu ia lá e me sentia mais calma e tranquila, às vezes eu ia lá também aflita, angustiada. Isso eu tô falando que começou em 2013. E aí
as coisas, eu fui levando assim, né? As coisas foram acontecendo dessa maneira. E aí, deixa eu ver quando foi. Não tenho marco, gente. Sou péssima pra data, pra marcar essas coisas. Eu sei que o ir à missa de domingo foi me fazendo muito bem. Em que sentido? Resolveu o meu problema? Eu nem lembro se resolveu o meu problema. No final das contas, nem pontuei o problema que me levou a ir lá pro grupo de oração, que do grupo de oração me levou ao mês de domingo. Fui entendendo algumas coisas aos poucos sozinha. Eu não perguntava, eu não me relacionava com as pessoas ali da paróquia, da igreja. Muitas vezes eu ia em igrejas diferentes, em horários diferentes. Eu só queria ir lá para fazer minha oração, para rezar minha oração de domingo, ir embora na minha casa, ok, e fazer a minha semana. E aí, todas as noites em casa, eu rezava o Pai Nosso, Ave Maria, enfim. Bom, todos esses anos se passaram e eu fui tendo contato desde 2017, né, 2018 com o Dr. Ítalo, com as pessoas. E aí foi o interesse a respeito de Deus, a respeito de ter uma ordem um pouco maior em relação às práticas espirituais, foram aumentando para mim. Eu fui tendo um entendimento maior do que é a religião em si, do que é o catolicismo, como é ser cristão. Ele foi deixando tudo muito mais claro e muito objetivo e muito mais óbvio, né? Então foram desacortinando, as coisas foram se abrindo para mim e eu fui entendendo, né, Deus, eu fui entendendo a religião, eu fui entendendo a fé de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais concreta e de uma forma mais real. Então, aquilo que eu aprendia fazia muito mais sentido para mim. Começou a ver, porque fazia parte do meu cotidiano, fazia parte do meu dia a dia. Então, é diferente de quando a gente quando a gente lê, ou quando a gente vê outras pessoas mais religiosas falando, tem todo um contexto um pouco mais, né, misterioso. E com ele não, com ele era muito prático, muito concreto, muito real, preto no branco, é isso, isso, isso. Então, olha, ficou muito mais fácil de entender isso aqui. Ficando muito mais fácil de entender, fica muito mais fácil de você querer aprender mais e de você se familiarizar mais com aquilo. Quando fica um negócio muito complexo, muito, né, misterioso, muito cheio né, a gente acaba, né, fala, pô, mas, né, não devia ser mais fácil isso, na verdade? Então, o Ítalo permitiu, eu só olhei aqui para ver se essa luz estava acesa, para não ficar estourando aqui. Permitiu com que eu tivesse esse entendimento mais concreto e mais real a respeito, principalmente da religião católica, que é a minha, que eu fui batizada e que eu escolhi porque eu me identifiquei muito mais com todos os fundamentos que tem ali dentro do catolicismo, né? E ser cristã, acreditar em Cristo, entender que Jesus foi aquele que veio para nos salvar, assim dizer. E aí, por que eu resolvi fazer essa live? Por que eu tô aqui contando tudo pra vocês? Porque, como eu disse, que várias pessoas vieram me perguntar, Ignis, eu recebi mensagem assim, eu não consigo rezar, eu não consigo nem pegar no terço. Eu falei assim, olha, seguinte, como é que você faz? Eu falei, como é que eu faço? Eu pego o terço e rezo. Por sinal, coloco um fone no YouTube e faço o terço, rezo lá o terço com o padre Paulo Ricardo, com o áudio dele no YouTube. Entendeu? Porque eu não sabia rezar o terço até o começo do ano. Não sabia rezar o terço. Entendeu? Então, como é que eu faço? Faço assim, né? Eu quero rezar o terço porque o terço é poderoso, o terço, né, vai te ajudar ali, de uma certa forma, no fortalecimento do teu desenvolvimento espiritual, né? Vai te ajudar a se desenvolver, a fortalecer esse teu contato, né, com a sua fé e tudo mais. Então, vamos rezar o terço. Que jeito? Pega lá, entra no YouTube, procura lá o terço, reza lá. Simples assim. Pega o mais simples, o terço mariano, né? Vai lá, ponto, você já acompanha lá com o padre Paulo Ricardo. Eu adoro, mas tem outros padres, se você quiser fazer com outro também, o importante é isso, não precisa ser com ele. Então eu faço isso. Lógico que isso começou esse ano.
E junto, esse ano junto veio também uma vontade muito grande que eu tinha. Por quê? Porque eu fui entendendo, eu fui aprendendo, eu fui descobrindo. Eu não podia participar, eu não posso participar da missa integralmente, eu não posso fazer a comunhão, eu não posso comer o pão lá, a hóstia. Por quê? Porque eu não tenho o sacramento, a primeira comunhão da crisma, né? Então eu falei, pô, eu quero participar da missa. Eu senti, e assim, Ignis, como é que você sentiu vontade de participar da missa? Veio uma luz iluminada, seu coração se encheu. Não, eu simplesmente falei, eu quero participar da missa por completo. Já que eu venho aqui, já que eu estou aqui, já que eu estou exercitando a minha fé, praticando a minha fé, eu quero participar da missa por completo. Eu quero ser católica por completo. Eu venho aqui, fico pelas metades, né? Então, aí eu peguei e falei, pera, eu preciso fazer primeira comunhão, então eu fui buscar isso. E o que aconteceu? Com a chegada da quaresma, né, que veio a calhar a Semana Santa, vai ser a semana do meu aniversário vai cair numa sexta-feira santa, parece que foi muito encaixado, e parece que eu fiz de propósito, mas não foi, depois que eu fui descobrir. Eu resolvi fazer, eu queria fazer alguma coisa, alguma mortificação, que eu coloquei no começo, a respeito da quaresma. O que eu vou fazer? Eu vou deixar de comer um doce? Eu vou deixar de beber? Eu vou deixar... O que eu vou fazer? Eu peguei e falei, olha, deixar de comer um doce, deixar de beber, isso pra mim é fácil, né? Isso pra mim é tranquilo, isso não exige muito de mim. O que eu quero fazer? Eu falei, eu vou à missa todos os dias. Os 40 dias da quaresma, eu vou à missa todos os dias. Não interessa o que eu tenho de compromisso, eu me viro, tem missa das 7 da manhã às 8 da noite, alguma missa eu tenho que ir durante o meu dia. Eu fiz esse propósito pra mim. Então, para vocês aqui, para quem está vendo, está acompanhando meu Instagram atualmente, está vendo bastante coisa disso, porque começou a quaresma. Então, eu tenho postado muito minha frequência na missa, minha frequência na catequese. Comecei a postar o oferecimento do dia, porque me pediram, ajuda, né? Então, para ajudar vocês, eu tenho feito um caminhozinho com vocês aí, para que vocês tenham práticas espirituais ao longo do dia de vocês, para que vocês comecem a ter contato com isso. Então, aí eu quero falar da conversão, né? Todo mundo fala assim, você se converteu. Não é que eu me converti, eu me converto todos os dias. Porque a conversão, ela não é assim, não é tipo assim, eu agora vou começar a ir na igreja, vou começar a confessar, vou começar a comunhão, vou ali fazer parte de um grupo de oração e eu estou convertido para a igreja. Vou falar da minha religião, tá? Católica. Não, a conversão, ela não é isso. A conversão, ela é a prática, né? Ela se dá diariamente. O que acontece? A conversão, ela é quando você conhece a verdade que é Deus, você quer viver de acordo com a verdade, e para que isso aconteça, você vai precisar mudar toda a sua vida, porque talvez você não esteja vivendo de acordo com a verdade de Deus. Então, é importante saber disso, porque esse movimento aconteceu comigo. Porque eu vim de eu não gosto dessas palavras, eu vim de uma construção, de uma época, de uma geração, onde isso, a religião, Deus, foi sendo sutilmente vem desconstruindo. Essas coisas não faziam parte tanto da minha geração. Tinham pessoas que faziam, mas assim, foram tentando me afastar. A forma com que foi falado pra mim não foi bacana. Então assim, eu fui construída numa geração, numa criação. Não estou culpando, não, muito pelo contrário, não estou culpando. Eu assumo aqui quem sou, enfim. Que foi feita uma construção a respeito disso, a respeito de que é ser mulher, o que é ser cristão, que hoje eu fui entendendo, estudando e tendo contato com tudo o que eu venho tendo contato hoje a respeito da psicologia, a respeito do comportamento, a respeito da fé, a respeito de Deus, que eu falo, mas eu vivi errado lá atrás. E quando eu falo eu vivi errado lá atrás, eu vivi muito errado, por muitos anos errado, acreditando que o que eu fazia era certo, que o que eu fazia era verdade.
E que a verdade que hoje eu quero viver de acordo faz muito mais sentido pra mim, eu não estava vivendo de acordo com ela. Não me dá... A verdade que eu vivia não me dava, não me sustentava, não me preenchia, não me fazia chegar a lugar nenhum. E aí quando eu comecei a ter contato com o que de fato é, né, acreditar, ter fé, ter ordem, disciplina, religião, entender, foi isso que começou a me despertar, meus olhos começaram a abrir e eu falei assim, gente, eu vivi tudo errado até agora. Então, a conversão, o que ela é? Ela é você conhecer a verdade, entender a verdade e querer viver de acordo com ela. O grande problema está que muita gente, por conta de ter vivido anos de uma outra forma, não de acordo com a verdade, que é a verdade de Deus, não quer se converter. E existe muita pessoa dentro da igreja, muitas pessoas que rezam, muitas pessoas que têm práticas espirituais, mas elas não são convertidas, porque a conversão ela acontece todos os dias, né? Se converter é mudar a sua vida, é mudar tudo aquilo que um dia você acreditou e que hoje não faz mais sentido para você, que não está de acordo com a verdade, que é Deus. E falando da quaresma, para que você, e por que eu tenho falado e eu tenho postado aqui e eu tenho exposto isso? Exatamente por quê? Porque quando a gente começa a se afinizar, a entender e a trazer isso para a nossa vida cotidiana, que é isso que tem que ser feito, trazer Deus para a sua vida diária, todos os dias, a gente precisa existencializar isso. Isso precisa fazer parte da nossa vida. Porque para a nossa vida não tem como a gente dividir a nossa vida. Olha aqui, esse aqui é meu momento com Deus e esse aqui é meu momento com a minha vida, que eu vivo de acordo com aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não faz sentido. Isso você está vivendo uma vida dupla, né? Então, quando você é cristão, né? Quando você é cristão, você vive de acordo com a verdade, não tem como você separar isso. Então, não tem como eu não colocar para vocês aqui as minhas práticas, o que eu faço, aquilo que eu acredito, não compartilhar com vocês. E eu quero, eu separei aqui, lógico, da Bíblia, né? Vocês devem conhecer o Sermão da Montanha, mas eu não vou ler, ele é gigante. Eu separei alguns trechos para dizer para vocês, para vocês entenderem que quando a gente começa o processo de conversão, que é um processo de conversão, não é o do dia para a noite, não muda uma opinião intelectual que eu tenho, não, é um processo. Ele é diário, ele acontece diariamente. Você vai ver que a gente precisa dar testemunho daquilo. A gente precisa, não é que a gente precisa, a gente deve trazer aquilo à luz, não deixar isso escondido pra gente, porque senão a gente não está sendo quem de fato a gente quer ser. Então aqui no Sermão da Montanha, né, que assim, não basta dizer, né, o Senhor, não basta, você tem que viver isso, você tem que ser isso. Então aqui no Sermão da Montanha, uma parte diz assim, ó, a força do testemunho, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada, só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre uma ponte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Bom, eu acho que eu nem preciso explicar muito, está bem claro aqui, né? O que quis dizer que não adianta, né, a gente criar querer o processo de conversão, querer a verdade, entender a verdade, querer, né, e não vivê-la, e não deixar com que ela nos ilumine a ponto de que a gente leve essa luz
para os outros, para o próximo. Afinal de contas, não é para isso que nós estamos aqui, para sermos melhores, para ajudarmos o próximo, não é? Então, é isso. Aí, uma outra parte que está dizendo aqui, que diz: o reino exige esforço. Por que eu grifei? Entre pela porta estreita, porque é larga a porta e espaçoso o caminho que levam para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que levam para a vida, e são poucos os que o encontram. Aqui já diz: o reino exige esforço. Olha, gente, para que a gente pratique, né, para estar no caminho, para estar vivendo de acordo com a verdade, é preciso esforço diário, e é preciso ação, é preciso pôr em prática. Não adianta só ler a Bíblia, só rezar o Pai Nosso, só ir à missa. Você precisa trazer isso para a sua vida. Isso precisa fazer parte da sua vida. O que você escuta, o que você ouve, o que você aprende, precisa ser praticado, precisa ser exercido. Não adianta só ouvir, ir lá, falar: rezei a missa, tô indo embora, tô abençoado. Só não tá, né? Não tá. E aí, aqui mais uma parte, ó. A fé é uma prática. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos os demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Então aqui, ó, o que ele diz? Que nem mesmo o ato de fé mais profundo de uma comunidade é um reconhecimento de Jesus como Senhor. Faz com que alguém entre no reino sem o ato de fé, se o ato de fé não for acompanhado pelas ações. Porque quando você não tem o ato de fé acompanhado pela ação mesmo, prática e concreta, é totalmente vazio e sem sentido. Né? A vida começa a não ter sentido. Começa a não nos preencher. Então, eu separei algumas coisas aqui que eu tô olhando aqui, que eu grifei para que eu pudesse lembrar, para falar para vocês do porquê que tudo isso aconteceu comigo e do porquê que tem sido frequente essas postagens, mais frequentes agora, lógico, por conta da quaresma. E a quaresma, ela fala sobre conversão. Então, aqueles que me perguntaram se eu me converti, não me converti. Eu me converto um pouco a cada dia. Porque é um trabalho que exige esforço. É uma mudança de vida, realmente, para viver de acordo com a verdade, para viver de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa mudar a nossa vida. A gente precisa deixar que crenças antigas que nos fizeram parte das nossas ações, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, a gente precisa deixar elas irem. Abandonar as coisas velhas e se pautar no novo, naquilo que de fato faz sentido, naquilo que de fato é real, naquilo que de fato preenche. Eu poderia dar vários exemplos meus aqui de como foi pra mim, tudo que eu mudei. Olha, eu tive uma vida há muitos anos atrás, da qual eu não me orgulho, e da qual eu me arrependo de muitas coisas. Ai, mas você se arrepende? Lógico, me arrependo pra caralho. Olha, falando besteira. Se eu não me arrependesse, eu estaria compactuando com aquilo que eu fiz, eu estaria de acordo com aquilo que eu fiz e que não é certo, e que não foi correto, e que não me trouxe frutos, e que não fez com que eu crescesse, não fez com que eu me elevasse, muito pelo contrário. Só me levou para um caminho mais para baixo. Só me levou para um caminho onde eu sentia a minha vida vazia. Parece que eu estou fazendo uma pregação aqui para vocês. Na verdade não é. Na verdade é mostrar que nós temos 3 pilares da nossa vida que eu bato direto na tecla aqui para vocês, que é o corpo,
mente e alma, espírito. E ele precisa ser fortalecido. Eles precisam ser equilibrados. Você precisa praticar, ter ações práticas para cada um deles, até porque eles funcionam, né? Eles se integram. Eles só são totalmente saudáveis quando eles estão em harmonia, quando eles estão funcionando harmoniosamente, em equilíbrio. Como começou tudo pra mim? Tudo começou através do corpo, tudo começou através do físico, tudo começou através do meu corpo material. Eu comecei com ações concretas e práticas do meu corpo. Só que eu fui entendendo e eu fui percebendo que isso ia me levando para outro lugar. E fez com que eu chegasse até o meu intelecto, até a minha mente. Falei, olha, não é só o físico, eu também preciso desenvolver o meu intelecto, eu preciso também desenvolver a minha mente de alguma forma. Eu preciso ter um equilíbrio emocional, eu preciso exercitar mais a minha mente. Eu preciso disso. E aí eu fui buscar, estudar, há 4 anos atrás, filosofia, psicologia, tudo mais. E uma coisa vai levando a outra. E aí nesse momento, agora, esse ano principalmente, é um ano que eu estou me dedicando, priorizando basicamente meu pilar espiritual. Basicamente o pilar que é minha alma. Que eu estou fortalecendo e desenvolvendo toda a questão espiritual na minha vida. Lógico, falar que a gente é equilibrado, gente, não dá. Sempre vai ficar assim, a gente vai crescendo os tijolinhos no físico, na mente, no espírito. Só que sempre, cada fase da vida, a gente sempre vai estar focado mais em um, vai dando mais prioridade em um. Mas é importante que a gente não se esqueça dos outros. A gente não só priorize loucamente um e esqueça dos outros, porque eles funcionam de forma harmônica. Então, o meu lado espiritual, ele não é enfraquecido, mas eu nunca tinha me desenvolvido, nunca tinha trabalhado, nunca tinha dado tanta importância. E esse ano, pra mim, foi o ano escolhido, não conscientemente, né, totalmente consciente, mas de uma forma assim, vamos dizer, não sei, né, não foi um anjo do Senhor que veio pra mim e falou tudo isso. As coisas foram acontecendo devagar. Eu resolvi que eu queria rezar o terço todos os dias de manhã, eu comecei a fazer isso. Eu resolvi que eu queria fazer catequese, né, e fui atrás disso, comecei, tô lá, e domingo agora já vou até ler lá na igreja, olha que coisa. Tô me sentindo do melhor, porque eu ando frequentando, falo assim, como é que será que sobe lá pra ler, né? Tenho conhecido pessoas que têm me ajudado nesse caminho. Os meus caminhos naturais têm ido nessa vertente, têm ido por essa direção. Eu estou fazendo parte de uma pós-graduação onde só na minha turma, se eu não me engano, tem uns 10 padres, uma irmã carmelita, e eu fico feliz demais de poder dividir o mesmo espaço e ver que pessoas que pra mim estão num grau superior, estão procurando conhecimento da mesma forma, ali no mesmo nível de conhecimento que eu. E outra coisa que vai ser muito importante, acho que vai ser um marco, né, nesse meu ano, porque o meu aniversário vai cair exatamente na Sexta-feira Santa. A Semana Santa é a semana do meu aniversário. Então eu acho que essa quaresma toda vai ter um significado muito importante, vai ter um impacto muito grande na minha vida de evolução e de desenvolvimento espiritual. Então, eu quis fazer essa live para que vocês pudessem entender esses meus caminhos, o porquê que eu tenho buscado essas direções. E digo para vocês, a vida de vocês só será concreta, só será real, só terá sentido. Vocês só vão sentir essa sensação de preenchimento a partir do momento que vocês olharem para os 3 pilares da vida de vocês: corpo, mente e espírito, e começarem a desenvolver todos os 3. Pode não ser de uma vez, né? Às vezes, é o que eu falo, cada fase da vida você vai dar prioridade mais para um, mas é necessário. A nossa vida, ela não encontra sentido, não existe sentido para a vida se a gente não equilibrar todos esses campos da nossa vida. Isso eu falo com a minha experiência, né? Eu sou uma pessoa que
Fiquei por muitos anos, não acreditar, não é que eu acreditava em Deus, mas não tinha prática nenhuma, tava lá, tá bom, Deus, obrigado, na hora da aflição, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. E aí eu, para uma pessoa que buscou entender, buscou conhecer, para que eu pudesse realmente de fato saber, é isso mesmo que eu quero? É por esse caminho que eu quero seguir? Porque não adiantava eu falar que eu não queria seguir, se eu não conhecia. Se eu não tinha tido contato com isso, para eu poder falar, eu não quero conhecer. Mas muito pelo contrário. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu me faço presente diante de Deus, e quanto mais eu quero estar, mais a coisa vai fazendo sentido na minha vida. E aí nos stories eu falei lá que todos nascemos para ser santos. E aí eu imagino que nego deve ter pensado assim, a Ignis é louca, só me falta agora ela querer ser santa, né? Prontou um regaço na adolescência, quando era menor, ela quer ser santa. Olha, gente, é isso também que não é claro para vocês. Quando falam que vocês acham que a santidade ela só é para alguns, a santidade é para todos. Na verdade, Deus, né, a nossa obrigação, o nosso dever aqui, como seres humanos, como pessoas humanas, é buscar a santidade. Assim como Jesus Cristo buscou a santidade. E ele se tornou santo. E ele abriu esse precedente para que todo ser humano pudesse caminhar na estrada da santidade. Acontece que a gente não quer fazer isso, porque essa estrada ela é difícil, ela exige sacrifícios. E muitas vezes a gente foge, na grande maioria das vezes a gente foge bastante, né, do sacrifício, foge daquilo que é difícil, foge daquilo que dói. Toda a mudança, ela é dolorida de alguma forma. Ela provoca incômodo, ela provoca desconforto. Então, mas então, esse negócio da vida santa, a vida santa, qual que é a vida santa? Você não vai ser canonizado, né? A vida santa não é, gente, pelo amor de Deus, ai, nossa, nunca vai fazer nada, não vou beber, não. A vida santa é você buscar a Deus todos os dias. É você buscar viver de acordo com a verdade todos os dias. Claro que muitos de nós não chegaremos nem perto aí de sermos santos, né? Sermos chamados de santo. Mas, para que a nossa vida faça sentido, para que haja uma vida preenchida, uma história para que a gente tenha uma história digna de ser contada, né? Para que o final da nossa vida, né, tenha um sentido, tenha um caminho, tenha uma continuidade. É esse caminho, é o caminho de buscar a santidade todos os dias. Tentar, a gente tem que tentar. E não vai ser, né? Eu falo, a gente não vai ser. A gente não vai ser santo, não adianta. Nós não vamos ser santos. Eu não vou. Não é que eu não quero, eu não vou conseguir. Não, eu não sei, né? Mas é buscar o caminho da santidade todos os dias. Lógico que a gente é falho, a gente é egoísta, a gente é soberbo, a gente é mesquinho, a gente é birrento, a gente é mimizento. Imagina ter que lidar com tudo isso, ter que transcender tudo isso. Olha, eu juro por Deus, a gente precisava de bons anos aqui. Ou se não, muita disciplina, que é o que eu ensino aqui para vocês, para que vocês consigam ter uma vida mais ordenada. Mas é isso. Eu agradeço, vai ficar disponível aqui. Essa live também vou subir pro YouTube, porque ela é importante para mim, é um marco aí. Estamos chegando aí no final da quaresma, então daqui a pouco vocês vão parar de ver que eu tô indo na vida. Enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Em alguns momentos aqui eu me emocionei, eu só não chorei mesmo para não borrar a maquiagem, né? Porque olha a vaidade me pegando aqui. Tá vendo? A gente não consegue, ser santo não é pra essa vida, mas a gente tenta ser. Fiquem com Deus, né? Uma ótima semana pra vocês, uma ótima quarta-feira. Eu vou assistir a live agora da Elnia, lá no Insta dela, que ela foi citada pelo Dr. Jorge Chiquérrima, maravilhosa. E entrem lá também. Obrigado! E aí, se vocês acharem que essa live de alguma maneira, né, tocou vocês aí, ou que alguém precisa escutar algumas palavras, mandem aviãozinho, compartilhem, tá bom, gente? Grande beijo, boa noite, até a próxima!